A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseados no tema sobre a revista da CPAD, Jovens Sejam Firmes, e hoje nós estamos no encerramento da lição de número 13. Lição de número 13 diz assim: Tito organiza a igreja em Creta e reprime os falsos doutores. A leitura bíblica em classe está lá na carta do apóstolo São Paulo a Tito. E é interessante que essa lição é de 24 de nove de 2023. O Evangelho é o poder de Deus para transformar aquele que crê. Nós precisamos acreditar que o Evangelho muda, o Evangelho transforma. Se a sociedade não acredita, nós acreditamos. Se a pessoa que precisa ser liberta, transformada, não acredita, nós acreditamos. O Evangelho de Deus é poder para salvar todos aqueles que nele creem. Então, se a pessoa precisa ou não, nós acreditamos. Paulo diz que o Evangelho é salvação para o que crê. A salvação transforma a vida das pessoas. Pense em um lugar de gente complicada, pense em um lugar de gente atribulada, um lugar de pessoas difíceis de lidar. Era a igreja de Creta, era a ilha de Creta, era os cretenses. Mas o Evangelho chegou em Creta, O Evangelho chegou lá. E quando o Evangelho chega, muda. Os cretenses, ali eles se converteram quando o povo ali foi no dia de Pentecostes. E a igreja de Creta, a ilha de Creta, ficava os crentes judeus que eram helênicos, E então esses gregos helênicos, alguns deles também tinham raízes judaicas, e eles foram ali no dia de Pentecostes e eles foram impactados. E eles voltaram, e falando sobre o Evangelho, que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma, e eles pregavam essa mensagem lá em Creta. O Evangelho chegou em Creta, era uma igreja difícil de trabalhar, mas o Evangelho chegou, e quando o Evangelho chega, ele tem o poder de transformar, de libertar, e é isso que nós vamos entender nesta lição. Então, era uma igreja difícil de trabalhar, desafiadora para o apóstolo Paulo, mas Paulo tinha um Timóteo, O Evangelho precisa de um Tito, precisa de um Timóteo, mas nesta ilha de Creta precisava de um Tito. Por que Tito? Porque Tito era um camarada, sangue no olho. Tito não tinha medo de nada. Tito, ele ia e ele era duro na doutrina, ele era duro na palavra, ele era diligente e ele não abria mão da sã doutrina. E aí o Evangelho precisa de um Tito. Hoje nós precisamos de Titos no meio de nós. Precisa de Timóteo também, que é mais tranquilo, mas tem alguns momentos que nós precisamos de Tito. Deus sempre transforma o ambiente, Ele sempre faz aquilo que Ele apraz. O texto principal diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, a graça, a misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 1:4. Então, semelhantemente à carta de Timóteo, Paulo ele escreve ali a Tito, e Paulo escreve para Timóteo duas, mas para Tito ele escreve uma, Ele tinha um temperamento parecido com o de Paulo. Tito era um homem a qual se encaixava assim no padrão do apóstolo São Paulo. Ele tinha um temperamento forte, ele era igual a Paulo. Qual o resumo? O resumo é o seguinte: Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização e enfatizar a necessidade de refutar os falsos doutores. Eu sei que está difícil, Como se naquela carta, naquele momento, Paulo estivesse mandando a mensagem: olha, eu te coloquei aí para isso. Eu sei que está difícil, mas eu te coloquei aí para isso, para você resolver a situação aí. Então, foi para isso que eu te deixei. Tito deve estar pensando assim: poxa, que furada Paulo me deixou aqui. Paulo me deixou no meio desse povo difícil, esse povo que é maldoso, esse povo mentiroso, esse povo enganador. Paulo me deixa aqui nessa furada, Mas Paulo diz, olha, na carta ele diz: olha, eu te deixei aí para isso, para você cuidar da doutrina, para você levantar presbíteros, para você ensinar, para você organizar a igreja, Você é o homem certo na hora certa.
sempre tem dessas. Deus tem o homem certo, para o momento certo, para o lugar certo, para a hora certa. Deus sempre tem uma pessoa para o lugar certo. Glória a Deus. Tópico de número 1, Tito, Creta e os cretenses. Subtópico de número 1, o perfil de Tito. Ele não era um ser melancólico como Timóteo, ele era mais como Paulo, sangue no olho, né? Então, o que nós aprendemos aqui? Às vezes, né, Timóteo ficava pensando como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo, o que é que eu vou fazer, né? Paulo, me dá uma ajuda aqui, me dá um alô, como é que eu vou fazer, meu pai, na fé? O que é que eu preciso fazer para aqui, para essa igreja, né? Mas precisamos respeitar as diferenças, precisamos respeitar os diferentes, né? Eu aprendi na caminhada a respeitar o ser do outro. A gente precisa aprender com Deus que tem pessoa certa para cada momento. E Jesus era um ser doido. Por que Jesus era um ser doido? Porque Jesus convida Mateus, um funcionário público, para trabalhar com quem? Com Judas, um revolucionário. Aí só Jesus para fazer isso, só Jesus para fazer um trem louco desse, para fazer uma loucura dessa. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, escolhe os que não são para confundir os que são. Então Deus faz essas loucuras. Deus, ele age de forma louca para confundir a mim, para confundir a você, e para que nós entendamos que a glória é dele, a honra é dele, e ele faz na hora que ele quer, no momento que ele quer. Deus sempre tem as pessoas certas para horas certas. E o interessante é que Deus pega, e Jesus, o que é que ele faz? Ele pega João, que era paz e amor, né? Se reclinava, né, ali no peito de Jesus, no ombro de Jesus, né? Meu mestre, meu Senhor. Aí ele junta com um homem louco chamado Pedro. Pedro era pescador, mas na hora que foram prender Jesus, Pedro estava com uma espada na cintura. Meu irmão, minha irmã, Pedro era louco. Como é que uma pessoa que é pescador está com a faca, uma espada? Uma faca, tudo bem, né? Que ele poderia pegar a faca ali para tratar o peixe, tudo bem, né? Cortar a rede, tá beleza. Mas uma espada, um cara pescador, só Deus para fazer coisas loucas. E o Evangelho tem dessas coisas. O Evangelho não faz acepção de pessoas. Ele não olha a minha cor, ele não olha o meu jeito, ele não olha a minha vida social, ele não olha a minha vida financeira, ele não olha, né, a minha etnia. Não, Deus veio para todos. Ele veio para salvar aquele que nele crê. Mas Deus, ele veio para todos. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio para salvar a todos. Deus quer que todos os homens sejam salvos e que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. E o Evangelho tem dessas coisas, é para todos. E às vezes, quando vemos pessoas diferentes, nós naturalmente temos dificuldade de lidar com as diferenças. Às vezes uma pessoa assim meio lerdinha, né? Meio lenta. Às vezes tem outro meio afobado, né? Tem uma pessoa meio louca, né? Então às vezes a gente assim fica, né, meio perdido com as diferenças. Mas devemos saber e ter sabedoria para lidar com as diferenças. Precisamos entender que eu sou eu e ninguém é como eu. Deus me fez e jogou a forma fora. Deus nos fez, cada um de nós somos únicos, então devemos respeitar as diferenças. Precisamos respeitar uns aos outros. Perfil de Tito pode ser assim resumido: pronto, entusiasmado, diligente, proativo, posição firme, ético e respeitoso, amoroso, amigo, leal e fraterno, um irmão, um homem de confiança, semelhantemente a Paulo. Mesmo assim, ele não abandonou Timóteo, né? Ele podia dizer, Tito é mais coligado comigo, né? Tito é mais parecido comigo, Timóteo é meio na dele, meio ledinho, meio lento, né? Eu vou deixar Timóteo de lado, vou ficar aqui com meu amigo Tito. Não, ele lembrou de Tito, ele lembrou de Timóteo. Esse é o perfil do verdadeiro líder. Ele não liga para a diferença, ele respeita a diferença, trabalha com todos e faz como Jesus, né? Jesus pega o Pedro e bota para trabalhar com João, paz e amor, e outro mais espontâneo, mais sanguíneo, mais nervoso. Então o Evangelho tem dessas. O Evangelho não faz acepção de pessoas. Deus veio para todos. Louvado seja o nome de Jesus.
Subtópico número 2, o perfil, né, das cartas. Então, Deus, ele faz isso, e esse perfil dessa carta, o perfil dessa epístola de Tito é ali direcionada para a ilha de Creta. No primeiro século, nós entendemos o quê? Que possuía mais de 100 cidades, muitas delas com excelentes portos, como o Porto de Fenícia, onde o apóstolo São Paulo ali, em Atos dos Apóstolos, né, ele está ali indo lá para o canal, o Porto de Fenícia, ele passa por Chipre e ele vai caminhando, e ali existia esse porto lá na ilha de Creta, chamado Porto de Fenícia, citado em Atos capítulo 27, versículo 12. Creta era uma ilha gigante, né? Ela era uma área mais ou menos de 8.200 quilômetros quadrados. Era um território muito grande e o evangelho já tinha chegado, e agora o evangelho precisava ser organizado, as igrejas precisavam ser estabelecidas. Essa era a missão de Tito, né? O evangelho chegou, agora precisava organizar, precisava doutrinar, precisava combater com as heresias, combater os falsos mestres e estabelecer as igrejas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Subtópico número 3 do tópico 1. Os cretenses eram um povo de péssima fama. A ilha era um lugar cheio de confusão cultural e religiosa, violência, banditismo e imoralidade. Eram mentirosos, preguiçosos e glutões, mas o evangelho chegou em Creta, e onde ele chega, transforma. Era uma miscigenação de povos. Em Creta surgiu a palavra sincretismo. Era o fenômeno que se dava quando os cretenses se uniam com todas as suas diferenças para juntos defenderem um inimigo em comum, né? Era como se fosse o seguinte: todos os cretenses, mesmo que eles não se falassem, mesmo que o lado norte não se falasse com o sul, o lado leste não se falasse com o oeste, eles se juntavam para combater um inimigo em comum. Então isso se chamava sincretismo, ou seja, a união daqueles povos, né? De miscigenação, né? Várias religiões, vários deuses. Então essa é a ideia da palavra sincretismo, né? A união de várias religiões. E aí também vem o ecumenismo, né? Gente que se une dizendo que tem a mesma fé, né? Tem aquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não, só há um caminho que leva a Deus: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta estreita. Entrai por essa porta e achará passagem, né? E achará pastagem. Ele é o bom pastor e deu sua vida pelas ovelhas. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é o único caminho, é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus é a ponte para a vida eterna. E só Tito para pastorear esse povo. Esses crentes, eles quando se convertiam, né? Alguém assim, a gente tem alguma experiência assim de conhecer pessoas, né? A pessoa é difícil, pessoa atribulada, né? Pela misericórdia pude presenciar. Eu já ali em alguns momentos, em algum lugar dessa galáxia, eu fui vice, né? De algumas congregações, né? Uma congregação num lugar desse da galáxia aí em Salvador, e eu pude presenciar de perto como é pastorear, como é pastorear um rebanho, como é orientar pessoas. E eu entendi que tem gente, meu irmão, minha irmã, que é duro na queda, tem gente que é difícil de lidar. A gente fala, mas a pessoa continua desobedecendo, continua fazendo o que quer, da maneira que quer, como quer, e aí não tem doutrina, não tem direção, né? E às vezes quando quebrava a cara vinha direto, às vezes a gente dava um conselho, a pessoa não ouvia, ia pelas suas escolhas, e aí quebrava a cara na frente, e aí depois voltava: pastor, ore por mim que eu estou na prova, né? Prova não, é consequência. Então esses crentes, quando se convertem, era uma bênção, mas até isso acontecer, meu irmão, até essa pessoa se converter, é prova, é luta, é dificuldade, é um povo terrível, né? E Burke assinala ainda que a palavra cretense deriva-se do verbo cretizo, no grego, que significa mentir. Cretizo também vem de uma tradução, uma palavra no original que significa cretino, a pessoa que é cretina, né? A pessoa que não é sincera. Mas lá estava a igreja de Jesus. A igreja de Jesus estava lá em Creta. E a igreja chega em lugares inóspitos. Exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Antigamente, né? Há 30 anos atrás, né?
Hoje os bairros começam de forma normal, de forma beleza, tranquila, já tudo estruturalizado, uma estrutura beleza, tranquila. Mas antigamente, quando começava um bairro, é pela periferia. E lá na periferia, onde tem um boteco, onde tem um bar, onde tem gente brigando, né, gente bebendo, fazendo coisa errada, onde é que estava a igreja estava lá no meio, né? Inclusive a Assembleia de Deus, onde você vê qualquer lugar de Salvador, qualquer beco, qualquer rua, você vê uma Assembleia de Deus. Por quê? Porque o Evangelho não está restrito a só algumas pessoas, ou alguns lugares, ou alguns crentes, não. O Evangelho é para todos. Jesus veio para salvar a todos. Ele veio para salvar aquilo que se havia perdido entre os homens. Então Jesus veio para salvar o homem pecador, o homem perdido, o homem que está longe dele. Ele veio para salvar a todos. Então a igreja estava lá. Então o Evangelho chega nesses lugares mesmo, onde tem pessoa difícil, tem pessoa que é atribulada, tem pessoa que é da prostituição, do tráfico. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar as coisas loucas. Ele não veio para os sãos, porque os sãos não necessitam de arrependimento. Ele veio para salvar aqueles doentes, aqueles que precisam dele. Ele veio para salvar a todo aquele que nele crê. E nós cremos que o Evangelho de Deus é poder para transformar, para libertar, para mudar o quadro da vida da pessoa. Tópico de número 2, a missão de Tito era como a missão de Timóteo, era estabelecer presbítero, preparar a liderança, ensinar. Subtópico 2, correção aos falsos doutores. Assim como em Éfeso, em Creta havia falsos mestres que perturbavam a vida da igreja. Paulo os chama de desordeiro, faladores, vãos, enganadores, a ponto de, principalmente os da circuncisão, né? Os judeus que ensinavam regras e ritos judaicos, ou seja, os judeus já achavam, né, os judeus convertidos, eles achavam que para a pessoa ser salva e ir para o céu, elas precisavam praticar os ritos do judaísmo, né? Precisava se circuncidar, precisava guardar o sábado, precisava ir para a sinagoga, né? Hoje em dia a gente entende isso, né? Mas hoje, no nosso meio, né, no meio gospel evangélico, hoje muitas igrejas também que seguem esse padrão judaizante, né? Onde tem ali, né, o tabernáculo, onde é o lugar santo, onde só uma pessoa santa, pura, né, pode entrar ali no lugar, onde se apaga as luzes, né? Qualquer lugar desse da galáxia. Então hoje acontece muito disso, pessoas trazendo coisas do judaísmo para o cristianismo. E era isso que Paulo já combatia ali na igreja primitiva. Paulo já combatia no estabelecimento das igrejas, né? Então Paulo, ele é um doutor da lei e ele exigia um padrão alto da liderança. Paulo era inteligente, então Paulo preparava os homens, Paulo preparava aqueles que ele levantava e ele estabelecia: olha, eu não quero que vocês negociem a palavra, não negociem a doutrina, não negociem a oração, não negociem, né, a boa fama, não, seja um exemplo para os fiéis. É por isso que ele fala para Timóteo: olha, seja exemplo para os fiéis, né, seja exemplo para o rebanho, né, prega a palavra. Então Paulo sempre adorava isso, né, e ensinava: olha, prega a palavra, oração, olha, tem que andar da forma certa, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo era um doutor da lei. Então Paulo ensina a ser firme contra os falsos, a tapar a boca, ser diligente, ter autoridade moral e autoridade espiritual, né? A sã doutrina. Ou seja, o que é autoridade moral e espiritual? A autoridade espiritual é através, né, da oração, da consagração, jejum, da palavra, é ter comunhão com o Espírito Santo. E a autoridade moral é quando você é irrepreensível, você não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula, você continua firme, né? Você não é perfeito, né? Porque perfeito é só Jesus, mas você, de 100%, você erra 2%, 3%, você tenta errar o menos possível, né? Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas para você viver uma vida santa, uma vida imaculada, irrepreensível, é só seguir os passos de Jesus. Então era isso que Paulo falava ali com aquela igreja. Subtópico 3, a má influência na igreja. Além dos cretenses terem ouvido o evangelho, havia o que?
uma cultura implantada, da qual eles precisavam ser libertos. Tito precisava corrigir a igreja. É um processo de transformação, é um processo de santificação. É ter paciência, meu irmão, é ter paciência, minha irmã. Às vezes é difícil, viu? Porque tem cada crente por aí, meu irmão, cada crente, só Jesus na causa, né? Que é prova, né? É prova pura. Cada crente, meu Deus do céu. Então é processo, é acreditar que as coisas vão mudar, é acreditar que o Evangelho tem poder, e ele tem poder mesmo para mudar. Mas tem cidadão, meu irmão, que é duro na queda, não? É ter paciência, entender que assim como nós passamos pelo processo, essas pessoas também estão em processo. Umas estão mais adiantadas, outras estão menos adiantadas, outras estão ainda no início da caminhada, outras estão no meio do caminho, precisa de ajuda, de um apoio, né? Precisa que a gente suporte. O que é suportar alguém, né? É dar suporte, é ajudar. Já viu quando tem uma coluna que está sendo construída, aí tem aqueles ferrinhos, faz o quê? Ele dá o suporte. Então nós somos assim, nós damos suporte às pessoas mais fracas, e o apóstolo Paulo também fala isso em uma dessas cartas. Ele fala, olha, suportar os mais fracos, né? Suportar aqueles que estão ainda crescendo na fé. Então precisamos suportar aqueles mais fracos, e precisamos entender que é o que? É recuperação, né? A gente passa por alguns lugares, alguns momentos, e tem pessoas que elas estão bem, daqui a pouco elas saem da igreja, se afastam, daqui a pouco voltam para a igreja, daqui a pouco se afasta. Mas é isso mesmo, é processo, é paciência, é crer e acreditar que o Evangelho transforma. Uma hora Jesus pega esse cabra, Jesus pega esse cidadão, e aí a terra dele é estreita, né? Então uma hora Jesus encontra ele para transformar, ela para transformar. Creia, espere, tenha paciência e cuide das ovelhas. Tópico 3, exortações gerais. Subtópico 1, ensino para toda a família. O valor da constituição da família. Paulo deixa isso bem claro. Ele fala isso para Timóteo. Ele fala, olha, que o homem, né, seja marido de uma só mulher, né? A constituição da família, né? Ele mostra essa família, né, monogâmica, indissolúvel, né? E ele ensina a respeito disso, que ele enfatiza que é importante. Paulo fala também não só para os jovens, ele fala para os homens, fala para as mulheres, para os obreiros, mas para os jovens ele destaca a moderação em todas as coisas. Esse crescimento da igreja em Creta, ele precisava o quê? De organização. Então houve resultado. Ele não parou, ele não desistiu, ele não retrogrediu, né? Ele continuou, ele avançou. Tito, ele continuou. Imagine se Tito parasse. Imagine se Paulo parasse, se Timóteo parasse. Não, eles não desistiram, eles continuaram, eles perseveraram, eles não desanimaram, eles acreditaram nesse processo da salvação, nesse processo de transformação, de justificação, de libertação, de mudança. O Evangelho transforma, não podemos perder. Subtópico 2, salvação para todos. A graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Gente rejeitada, gente que não tinha esperança, gente que não acreditava nela mesmo. O Evangelho chegou, o Evangelho chega, ele muda, ele transforma, ele promove coisas novas. Nós precisamos acreditar no Evangelho do poder. Ele é poder para salvar todo aquele que nele crê. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Você que é líder, você que está à frente de algum trabalho, não desista, não desanime, porque Deus tem coisas grandes para fazer em você e para fazer através de você. Tenha paciência com seus liderados. Tenha fé que Deus vai transformar, Deus vai mudar o quadro, Deus vai liberar o poder para mudar a vida desse cidadão, para mudar a vida dessa cidadã, e Ele ainda continua transformando. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe a todos, um semestre de vitória, né? Que nós aprendemos muito nesse semestre, e que o próximo semestre que está vindo agora, o próximo trimestre que está vindo agora, que possamos estar aqui também aprendendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem, querendo Deus.